Namoro, a fase do conhecimento, o noivado é a fase do planejamento e o casamento não pode ser experimentado, porque é uma aliança que há de se fazer. Então vamos ver, a Bíblia nos vai dizer em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 7, que nos diz: e qual é o homem que está despojado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que, porventura, não morra na peleja e algum outro homem a receba. 1 Coríntios 7, versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Mas se não puder conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, vai dizer: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Vejamos que na revelância do namoro, noivado e casamento, ser vivenciado pelo povo de Deus de acordo com o princípio bíblico. São aspectos da vida que precisam de atenção e cuidado, pois faz a diferença no testemunho cristão, na qualidade de vida e na formação da futura geração. Que você possa ter cuidado para que você possa escolher bem, não apenas pelo aspecto visual, mas pelo caráter. O primeiro ponto nos vai dizer que o namoro cristão, namoro é a fase do conhecimento mútuo. Nesta fase procura-se conhecer o temperamento, o caráter, a vida progressa, os antecedentes da pessoa amada, os seus familiares, checar como ela se comporta dentro de casa, como trata os pais, como ela trata as coisas de Deus, qual o seu interesse pelo trabalho e pelo crescimento pessoal. Ela irá compartilhar novas experiências e, mesmo tendo uma relação afetiva e comprometida socialmente, ainda não se tem vínculo matrimonial perante a lei civil nem religiosa. O compromisso é ético e moral, pois não se avança o sinal. O padrão divino na relação é vida santa. O mundo é vida profana. Se namora e já vive como se fosse casado, então é profano diante de Deus. O primeiro ponto, o conceito de namoro cristão. Namoro cristão é a fase do conhecimento mútuo. Você vai conhecer a pessoa, você vai conhecer os pais dela, você vai conhecer o temperamento dela, você vai conhecer a convivência com os familiares, tanto o homem quanto a mulher, conhecer ambos os lados. Para quê? Para que você possa estar ciente como é essa pessoa, se encaixa no seu perfil da sua pessoa, como você se comporta, como as suas atitudes, qual é o caráter dessa pessoa, como essa pessoa é, se essa pessoa é batalhadora, se essa pessoa é sedentária, entendeu? O que ela gosta, o que não gosta. Então é a parte do conhecimento. O conceito de namoro cristão. O conceito de namoro cristão é diferente daquele que não tem temor a Deus, pois o namoro não é brincadeira, nem passatempo de quem não tem o que fazer. Ele segue os princípios da palavra de Deus, pois não é a fase de conhecimento íntimo, nem aumento da intimidade, porque o namoro é a parte de você começar a conhecer a vida da pessoa, como é a vida dela, para que você possa entender como o jeito dela se vai encaixar com o seu, para que você não possa estar com sentidos diferentes, muito menos de dar prova de amor e chegar até ter filhos antes do casamento. Muitos jovens ainda estão caindo neste conto. Biblicamente, a relação conjugal só é homologada
pelo casamento, né? 1 Coríntios 7, 28. O amor não se porta com indecência, lá em 1 Coríntios 13, 5. A ordem de Deus é que as atividades sexuais do homem e da mulher seja concretizada dentro do casamento. Dentro do casamento, porque já é a fase que já vive de marido e mulher. O conceito de namoro é para o conhecer melhor por meio do diálogo, que é a forma mais adequada de se comunicar, e também da observância para identificar na pessoa amada pontos positivos e negativos para se chegar a uma conclusão se é a melhor escolha. A pessoa certa, lembre-se, não existe pessoas perfeitas, mas precisa chegar mais próximo daquilo que é o ideal ou que se espera. Dizem que o amor é cego. Eu discordo. Para mim, a paixão que é cega, porque acabando a paixão aparecem todos os defeitos. A paixão tira o raciocínio lógico. Ser diferente no namoro, ser diferente, para que você possa saber que o conceito de namoro é você ser diferente, é para você poder conhecer bem, para que você possa entender quando se deve começar o namoro. Para tudo na vida tem o seu tempo determinado. Alguns conhecem prematuramente, né? E começam o namoro muito cedo. Com certeza falta maturidade, responsabilidade e condições para firmar um compromisso mais sério. Interrompe projetos profissionais, sacrificam estudos e a própria adolescência. Cuidado com o namoro amotivado para o casamento. Muitos querem começar cedo porque não aguenta mais os pais, porque ouviram a profecia, porque tem medo de perder uma pessoa por causa da beleza ou do corpo esbéltico, escultural. Deus tem o melhor para você no tempo certo. Cuidado com o namoro pela internet. O namoro virtual é muito perigoso e tem muitos interruptos usando desse artifício. Eles mudam perfis para enganar os incautos e ingênuos. Quando conhece uma pessoa via rede social, procure conhecê-la também pessoalmente, sabendo dos seus antecedentes e da história de sua família. Cuidado com o julgo desigual. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Namoro com pessoas incrédulas, ímpias, infiéis, denominações e seitas que pregam heresias. Tenha paciência, sabe por quê? Porque 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, nos vai dizer: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com infiéis? Então, cuidado, você, homem ou mulher, na casa de Deus, homens, né? Noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento. Deve ser usado para planejar a vida a dois, o noivado. O noivado vem confirmar o que o namoro deu certo e que se pode avançar para um compromisso mais sério no futuro próximo. Nesta fase, normalmente é declarado publicamente para a família e a igreja o interesse de se casarem, colocando-se então em seus dedos um anel como um sinal de que estão comprometidos um com o outro, e começam os preparativos para o matrimônio, mas o padrão divino continua prevalecendo, como foi no namoro, uma vida casta e santa na presença de Deus.
é o tempo, é o momento de planejar, é o momento de se apresentar, né? E que você possa agora já todos cientes, que vocês já estão num compromisso mais sério, já estão se preparando, né, para planejar a vida a dois. O noivado é a fase do planejamento. Planejar é mostrar hoje o amanhã e enxergar mais longe e se preparar para um futuro, começar a agir e tomar decisões sábias. Algumas perguntas deverão ser respondidas pelo noivo. Onde vamos morar? A residência será própria ou alugada? Onde vamos congregar e servir a Deus? Quantos filhos vamos ter? Qual a nossa renda familiar? Vamos realizar festa de casamento? Quanto convidados e quantas testemunhas? Vamos viajar de lua de mel? Para onde? Que tipo de padrão de imóveis teremos em nossa casa? Quais as prioridades na compra dos móveis e eletrodomésticos? Os noivos ainda deverão responder outras perguntas, tais como: quais as nossas pretensões intelectuais? Vamos continuar estudando depois de casados? Quais as nossas pretensões profissionais? Vamos buscar a especialização numa determinada área? Quais as nossas pretensões espirituais? Vamos ajudar em alguma área específica na igreja? O crescimento do casal deverá acontecer junto, em acordo, como está escrito em Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos se não tiver de acordo. Nunca deverão ser concorrentes, mas parceiros, e um lutar pelo progresso e felicidade do outro. O noivado é a fase do planejamento. Você possa planejar. Vamos morar aonde? Como vamos morar? É numa casa, né, própria, fundo da casa dos pais? É uma casa alugada, né? Quais os planejamentos, né? Os móveis, como vamos comprar? Então, planejamento. E uma das coisas primeiro passo é você procurar. Quem quer casar tem que ter casa. Então, a melhor coisa para que você possa ter uma vida mais a dois, procure um lugar, uma casa mais afastada de seus pais. Procure viver ambos mais distantes, se possível, num bairro mais distante ou numa cidade vizinha, para que você possa ter uma maturidade. Porque muitas vezes o noivado, quando já está se planejando, já quer viver, no fundo, às vezes momentos difíceis, tudo bem, que você não tem para onde ir ainda, no fundo da casa do pai, tem uma casa, isso, aquilo, beleza, mas a melhor coisa é você já cortar o umbigo umbilical. Quando você casa, é uma só carne, é você e sua esposa, para que não haja contenda, porque muitos começam até certo, mas do meio para frente se acaba, se destrói, porque não consegue cortar o umbigo umbilical familiar. O que é que vai acontecer? O pai vai se intrometer no relacionamento, a mãe vai se intrometer no relacionamento, os irmãos vão se intrometer no relacionamento, e seu relacionamento muitas vezes foi começado certo, mas do meio para frente acabou, foi destruído, porque falta de planejamento, falta de cordão umbilical, não foi cortado. Se você tem algo a construir com a sua esposa, é você e sua esposa, não é mais papai nem mamãe e nem irmão se intrometendo mais. Você tem que procurar seu canto para que vocês possam crescer junto. É uma família, porque quando você casa, fica no meio de seus pais, você está vivendo duas famílias juntas e não vai dar certo. Por mais que tente, sempre não vai ter aquela privacidade quando está morando sozinhos juntos nos seus cantos separados. Entendam isso. É melhor do que estar muito próximo e você pegar um fardo já pesado para você começar a sua vida a dois. A compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem. O casamento. Algumas bagagens só serão conhecidas depois do casamento. Muitas jamais serão resolvidas ou
sanadas, mas todas poderão ser armazenadas com compreensão e ajuda mútua. Normalmente, bagagem de traumas, de complexo, pessoas, de frustrações e de aquelas de sofrimentos, discriminações, preconceito, normalmente da falta de infância, molestamento, assédio, abusos sexuais, abandonos, pais separados, normalmente órfão ou que nunca chegou a conhecer seus pais, normalmente traumas por ter sido adotados quando cristão por outras famílias, normalmente de privações e necessidades básicas mal atendidas, normalmente uma doença no cônjuge ou hereditária, por exemplo, diabetes. Os noivos precisam estar dispostos a ajudar um ao outro e, às vezes, levar por toda a vida. Em 1 Coríntios 13:7. Quando os noivos sabem de fato o que é amar um ao outro, a situação fica mais branda e, consequente, ajuda a passar por cima de tudo, porque o amor se torna mais forte. Amar é se importar com alguém. O amor não tem padrão nem forma, mas essência. Amar é fazer o bem a outra pessoa a ponto de ela esquecer as mazelas do passado e ganhar uma nova disposição para a vida. Amar é fazer o que a outra pessoa gosta e procurar fazê-la feliz. Quando você ama de verdade, você ama a pessoa como ela é, sem precisar remodelar ou mudar. Você a ama do jeitinho dela. Este é o planejamento, a compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. Então, é você entender que você está casando com a pessoa que tem esses problemas. Então, é você ter o que? Um equilíbrio para que você, quando casar, não deixar essa pessoa pelo escanteio, se vire. Agora você se vira, nós casou, mas você tem que se virar com isso. Não, é os dois juntos se unirem para um ajudar o outro, caminhar lado a lado na necessidade da qual ambos já conheciam no namoro, afirmou no noivado e está chegando a fase do casamento. É preciso ter essa consciência para quê? Para que eles possam entender que um precisa do outro e entender que já está começando uma nova vida. A consciência de que está começando uma nova família. A Bíblia diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Lá em Mateus 19:5. O destino dessa nova família está na responsabilidade e comando do casal. Então essa é a parte um pouco mais difícil, porque às vezes o filho é pegado à mãe, o filho é pegado ao pai, mas só que a Bíblia já está dizendo porque deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, é para que você possa agora viver para o outro e prosseguir. Precisa um dialogar com o outro. Tem responsabilidade de fazer, um procurar fazer com o outro, ver o que é melhor. Não precisa mais se o pai acha melhor ou se a mãe acha melhor. Não, é vocês dois, porque isso tira a inferioridade ambos de um ou do outro. Se estão os dois juntos, é para um conversar com o outro, é para um auxiliar o outro, mas deixa de um auxiliar o outro, procura a auxiliação de um pai ou de uma mãe, você deixa o outro de escanteio e isso vai esfriando, né? A parte já do noivado para o casamento, e o que é que vai acontecer? Acaba. É preciso saber que tem que ser quebrado esse vínculo, o respeito vai continuar. Deixa esse amor, vínculo, para cuidar dos netos, né? Para desfrutar dessa parte daí do lazer, mas que você possa saber conviver ambos os dois, para que não possa o umbigo umbilical ainda continuar agarrado com o pai ou com a mãe e você prejudicar o seu relacionamento.
Conselhos dos pais são bem-vindos, desde que não coloque um contra o outro ou afete o relacionamento dos dois. Então é por isso que quando deixar o pai e a mãe, já está dizendo, procura um cantinho para vocês, ó, vai procurar um cantinho, e lá no seu cantinho o pai e a mãe ajuda para que vocês possam crescer junto, e vai ser melhor a maturidade para ambos, para que assim nenhum nem outro possa dar conselho para afetar tanto a esposa quanto o marido, para que não haja contenda, desavença e uma destruição. Casamento cristão. Hebreus 13:4 diz que o matrimônio deve ser digno de honra e o leito de ser sem mácula, deve ser sem mácula, pois Deus julgará aos devassos e adúlteros. Em todos os casamentos tem opiniões contrárias, pontos de vista diferentes, discordância em algum assunto e atitude. Às vezes isso gera conflito, pode estar relacionado à administração financeira, às práticas sexuais, ao lazer e às férias, à educação dos filhos e outros assuntos inerentes ao casamento, mas a diferença pode ser vista como desafio e aprendizado para o cônjuge. Isto vai depender de como encarar e resolver os assuntos. Então, o casamento é isso, vai ter problemas que você tem que ter o equilíbrio para poder resolver, não na hora da ira, da contenda, você tem que ter o equilíbrio. O casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela a cabeça dos outros. Não ande pela sua própria cabeça ou use o manual do casamento. A Bíblia Sagrada, ela tem instrução. Use o manual do casamento, a Bíblia Sagrada. Ela tem instrução e resposta para todas as situações. Nem sempre o que é lícito me convém. Eu podia fazer, podia, mas só que como não vai ficar bem para nós juntos, então vou deixar de fazer, o que custa. Você entendeu? Quando é solteiro, não, vou fazer, não tem problema. Mas quando é casado, não. Posso até fazer, não tem problema, mas não vai ficar legal para nós, então deixo de fazer. É renúncia. 1 Coríntios 6:12, né? Todas as coisas me são lícitas, mas tudo me convém. Nem sempre o que é lícito me edifica. 1 Coríntios 10:23. Nem sempre o que eu posso fazer é o melhor para o meu casamento. Então eu posso fazer, mas não é melhor para o meu casamento, não vai ficar bom, então não faço. Você entendeu? Tem que ter o que? Essa maturidade, esse equilíbrio na situação. Não tem problema eu fazer, mas não vai ficar legal para o meu relacionamento, eu não vou fazer. Não fica bom, não fica satisfeito, não fica elegante, então eu não faço. Não ande pela cabeça dos outros, eles não conhecem a realidade do seu casamento. Muitos querem ser salvador da pátria, dando conselho, mas não sabem nem para eles. São pouquíssimas as pessoas preparadas para dar conselho conjugais. Então tenha cuidado, porque muitas vezes você está, num casamento, vivendo uma vida, uma forma que a qual você está de uma forma correta diante de Deus, namoro, noivado e casamento, você conforme a vontade de Deus, não está vivendo demasiadamente, sem casar, morando junto, isso é pecado, prostituição, adultério. Então, muitas vezes pessoas querem dar conselhos, e a vida dessa pessoa é mais atrapalhada que tudo. Como que você vai querer pedir conselho a um tipo de pessoas desses? Tenha cuidado, porque se ela for infeliz, se ela terminou sua vida, seu relacionamento com traição, como é que ela dá conselho para você que se você está na vida de fiel? Entendeu? Então ela vai fazer algo diferente, querer destruir seu casamento, porque vai dar conselhos contrários à sua situação, porque a situação dela já foi destruída de forma errada. Como que uma pessoa errada quer dar conselho para uma pessoa certa? Entendeu? Então não é todo mundo que você deve pedir conselho para o seu casamento, e nem todos saber daquilo que você passa, pois não tem respaldo para você. Como
que uma pessoa descasada pode dar conselho a quem está lutando pelo seu casamento? A não ser que essa pessoa tenha se arrependido amargamente de sua separação. Se for pedir conselho, olhe primeiro a vida progressa. Então, você pedir conselho a uma pessoa para o seu casamento, primeiro veja a vida progressa dessa pessoa, se essa pessoa é exemplar, se essa vida dessa pessoa é um casamento exemplar, se dá um bom testemunho, como é a vida dessa pessoa, se realmente essa pessoa é uma pessoa que dá testemunho fiel da sua vida. Então tenha cuidado. O cônjuge precisa saber que eles representam um tesouro um para o outro. Quem não cuida bem do seu tesouro poderá ter surpresa ao longo do casamento, pois se alguém não cuida bem do seu tesouro, aparecerá outro para cuidar. Você viu? Por quê? Porque você está deixando a léu, você não está cuidando, você está deixando, a desejar, não está se importando, com as suas responsabilidades. O que é que acontece? Você perde, aí outro vai tomar conta, mas só o que é que acontece? Você vai pagar preço, você vai sofrer. Então tenha cuidado, você zele, cuide do seu tesouro, para que outro não venha cuidar, para que outro não venha, querer interferir. Mas cuidado, para que você não possa estar dando brecha para o inimigo. Se alguém não cuida bem do seu tesouro, está desprezando o presente de Deus e o que ele instituiu. Gênesis 2, 18 e 24. Não podemos deixar exposto o nosso tesouro. O ladrão gosta de roubar tesouro e tem muitos gaviões soltos. Quem não ama o seu tesouro não negligencia, não é relaxado, não trata de qualquer maneira, antes cuida, protege e guarda com todo cuidado e carinho. Mateus 6, 21. Então você tem que fazer por onde um cuidar do outro, um honrar o outro. Mas você casa e muitas vezes deixa a mulher ir para onde ela quiser. A mulher vai para onde ela quiser comer com as amigas. Isso não é falta de desconfiança? Não. Isso não é caráter? Não. Mas o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu sou casada, para que eu quero estar no movimento que é só mulher solteira? Ou vou estar numa festa que meu marido vai estar em casa? Ou vou estar numa festividade, Tem uma festividade, eu vou só participar e deixo minha esposa em casa, Tem culto festivo, eu sempre me preocupo comigo e não me preocupo com ela. Ou ela se preocupa só com ela, não se preocupa comigo. Você está entendendo? Isso está dando brecha para a destruição chegar. Não está cuidando do seu tesouro. Porque se casou, um é o tesouro do outro. E cuidar e proteger para os gavião, que é o inimigo influenciado por onde passa, não destruir aquilo que Deus tem dado para você. Cuide, zele para sua esposa, pelo seu esposo. Faça por onde, cuide, para que o inimigo não venha destruir aquilo que Deus tem te dado. Muitas pessoas tratam os parentes, os irmãos da igreja e as pessoas de fora melhor do que o seu cônjuge. Você já viu isso? Tem pessoas que tratam os seus cônjuges como cachorro, como qualquer, mas pessoas da igreja, da família, trata bem, sorri, é alegre, é sorridente, tem empatia, mas o seu cônjuge trata com cavalice, com ignorância. Você está desprezando seu tesouro e o diabo está de olho para te destruir, porque quando você não quer, tem muitos aí querendo. Então cuidado, cuide, zele, para que o diabo não destrua aquilo que Deus te deu. O casal cristão precisa dar bom exemplo da união conjugal. O nosso verdadeiro testemunho sai de dentro da nossa casa. Use o seu casamento para ser um exemplo de união consolidada para a sociedade, para os seus filhos e os seus netos. A sociedade está precisando ver em nós cristãos famílias estruturadas e lares sólidos. De maus exemplos, a sociedade está cheia. Então, como os vizinhos nos vê,
como a igreja nos vê, como os parentes nos vê, como os amigos nos vê, como os filhos, netos nos vê. Pense no que você poderá deixar de bom para a sua posteridade. Pense no legado que ficará. O bem maior que podemos deixar para a nossa descendência não é a escolaridade, diploma, não é a herança patrimonial, bens, mas uma vida digna, honrada e exemplar. Provérbio 22:1. Procure ter ética no casamento. Não fale mal um dos outros para as outras pessoas. Não divulgue as coisas negativas do seu casamento. Não discuta com o seu cônjuge na frente dos filhos. Tudo que a gente conversa perto dos filhos, eles assimilam. Não exponha a vida financeira, vida sexual, conflitos conjugais a famílias, os familiares dos seus cônjuges. Se você contar a sua vida, as suas intimidades, não estará dando bom testemunho e servindo de exemplo para outros casamentos. O matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula. Como povo de Deus, temos a responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus, inclusive o namoro, o noivado e o casamento. Para tanto, é importante termos a consciência de que dependemos da ajuda do Espírito Santo, da luz da palavra de Deus e de cultivarmos uma vida de oração e vigilância também em relação a estes aspectos. Sabemos que quando você começa o seu namoro, o seu noivado e com aliança no casamento, conforme a direção de Deus, os princípios bíblicos, né? Para que não haja o que? Legalidade, né? Maligna, né? Porque você morar junto, né, sem casar é o que? É pecado, é fornicação. A Bíblia não permite isso. Você está debaixo do pecado e Deus vai te julgar. Lá em Hebreus 13:4 fala, Mateus 3:8 fala, 1 Coríntios 7:2 também fala. Então, morando junto sem casar é pecado, é fornicação. Então saia disso, ou arque uma aliança e vá viver debaixo da bênção de Deus. Porque quando você faz isso conforme a vontade de Deus, lá em Juízes 14:15 e o 16 vai mostrar a história de um homem, né, chamado Sansão, que foi nazireu de Deus, que a qual ele foi procurar povo estranho, ou seja, povo diferente da linhagem de Deus, para se casar. Foi procurar uma pessoa filisteia, uma pessoa mundana, uma pessoa do jugo desigual. O que aconteceu? Encheu os olhos dele com esta pessoa, né, que é Dalila, e a qual de uma tal forma que se cegou. Ela cegou seus dois olhos e destruiu com a vida dele. Cuidado, o jugo desigual, Deus não se agrada, para você não perder tempo e destruir com a sua própria vida por decisão errada. Porque a Bíblia também tem um exemplo de homens que foi vitorioso diante de Deus porque tomou decisão correta, procurou pessoas de Deus, procurou pessoas para ser feliz e honrar Deus. José foi um deles que casou com a Asenate, né? A prova disso está em Gênesis 41, né? E Gênesis 46. Você pode ler que lá você vai ver a história dele. E ele foi feliz, né? E teve dois filhos, Manassés e Efraim. Deus abençoou poderosamente, Deus o prosperou, Deus fez o homem, né, abençoado, porque fez conforme a vontade de Deus. Namoro, noivado e casamento, que seja feito conforme a vontade de Deus, para você ser bem-sucedido e ser feliz.